Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 5 do livro de Mateus. É a primeira parte de 3 do Sermão do Monte. Seja perfeito. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. O propósito do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele, Jesus, é o Messias esperado. É o Messias desejado e assim o de evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos e nações. Também é de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino de Deus que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. Bem distintivo em Mateus é o fato de ele ter estruturado o seu ensino em 5 principais sermões: o sermão ético, discipulado e missão, o reino do céu, a igreja e escatológico. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com 5 livros proféticos de Moisés, de modo a apresentar Jesus como profeta de Deuteronômio 18:18, que era ainda maior do que Moisés. Eu que vos falo sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja dos Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento, pois diariamente temos novos vídeos, atualizações, sempre agregando algum valor ao conteúdo das Escrituras, as quais estamos expondo. Abra aí então a sua Bíblia no capítulo de número 5 do livro de Mateus e faça uma leitura prévia que será importante você fazê-la antes de nos ouvir. O Sermão do Monte não foi anunciado com megafone, nem com microfone, nem proclamado de peitos abertos a todo volume, mas foi anunciado quando Jesus subiu ao monte e, sentado, falava aos seus discípulos. Que dia lindo e maravilhoso este quando Deus sentou-se, junto com os homens, sendo também homem, para falar aos homens a lei do reino de Deus. Primeiro, ele começa com as bem-aventuranças em quantidade de 9 delas. A primeira bem-aventurança é sobre os humildes de espírito, e a última, sobre aqueles que forem injuriados e perseguidos por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Ao falar a lei do reino de Deus, ele não está trazendo novidades, antes dando à lei de Deus a perfeita interpretação. Ele mesmo não veio revogar ou mesmo destruir a lei, antes ele a veio ratificar, confirmá-la. Ele fala dos seus discípulos como aqueles que são o sal da terra e também a sua luz, não porque têm vida em si mesmos e são capazes de gerarem vida, mas por causa da palavra de Deus que a eles era ministrada. O ministério de Jesus, conforme Mateus, conforme o que já vimos, consistia em pregação e envolvia o ensino e a ministração de cura. Pregação, ensino e cura. Aqui estava ele ensinando, até o capítulo 7, a lei do reino de Deus. O Sermão do Monte é o primeiro dos 5 grandes blocos de ensinos que aparecem em Mateus. Esses capítulos, do 5 ao 7, apresentam mais informações sobre os padrões éticos da soberania do reinado de Deus do que qualquer outra passagem, e, portanto, têm sido extremamente valorizados pela Igreja. Esse sermão é semelhante a um outro sermão pregado numa planura, Lucas 1, Lucas 6, embora haja diferenças quanto ao contexto. É muito provável que Jesus tenha repetido seu ensino em diferentes lugares, e não é necessário concluir que Mateus de 5 a 7 e Lucas 6 referem-se ao mesmo sermão. Por outro lado, Mateus pode ter completado a sua descrição do Sermão do Monte com material que Jesus ensinou em outras ocasiões. Ou então, Lucas pode ter abreviado, recolocado ou eliminado alguns elementos. O uso de Mateus de subiu ao monte, por exemplo, verso 5, capítulo 1, 5, verso 1, é muitas vezes uma referência a uma região montanhosa, e o uso de Lucas de planura, o capítulo 6, verso 17, poderia facilmente se referir a uma planura nessa mesma região montanhosa. Não há como fugir das exigências radicais desse sermão ao torná-lo como um padrão para, por algum tempo futuro, ou considerá-lo como uma declaração hiperbólica a respeito da ética, com o objetivo de nos desviar de toda a lei e nos basearmos somente na fé. O reino sobre o qual Jesus estava falando era o reino que ele havia inaugurado durante o seu ministério terreno, e as éticas desse reino eram imediatamente aplicáveis aos seus discípulos. Jesus também procurou
proclamou o poder transformador do reino que capacita os crentes a viverem de acordo com a ética do reino. Conforme estamos estudando pela Bíblia de Estudo de Genebra, que recomendamos que você adquira na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, o costume era o professor sentar-se. Veja Lucas 4:20. O fato de que ele estava sentado aqui indica que Jesus não estava no alto de uma montanha, com seus ouvintes lá abaixo dele, porque desse modo não haveria uma acústica muito boa. Uma tradução melhor seria: ele foi até uma região montanhosa. O termo bem-aventurado significa mais do que o estado emocional representado pela palavra feliz. Ele inclui um bem-estar espiritual baseado na aprovação de Deus e, desse modo, antecipando uma destinação mais feliz ainda, conforme o Salmo de número 1. Ele começa a sua bem-aventurança com os humildes de espírito. A Bíblia de Estudo de Genebra explica cada uma delas individualmente, procurando o esclarecimento da destinação da bem-aventurança. Os humildes, conforme ela, são aqueles dispostos a reconhecer as suas necessidades espirituais. São mais prováveis de compreender a sua própria deficiência e dependerem somente de Deus em vez de sua própria bondade do que os complacentes espirituais. Paulo observou o mesmo princípio, Romanos 9, 30 e 31. O paralelo em Lucas 6 coloca essa condição simplesmente como humildes, sem acrescentar a palavra em espírito. Essa distinção tem levado muitos a suporem que Jesus estava realmente falando dos materialmente pobres. Observe, entretanto, que Lucas 6 falava aos discípulos quando afirmou: bem-aventurado vós, os pobres. ênfase acrescentada. Apesar de que a pobreza material e o reconhecimento das necessidades espirituais frequentemente caminhavam juntas, e embora muitas vezes seja difícil que os que são ricos materialmente experimentem uma percepção profunda de sua verdadeira pobreza, as duas posições não devem ser entendidas como idênticas. O contexto indica que os que choram estão chorando por causa do pecado e do mal, especialmente os deles mesmos, e também por causa da falha da humanidade em dar glórias a Deus apropriadamente. Essa bem-aventurança sobre os mansos lembra Salmo 37:11 e talvez seja baseado nele. A mansidão em questão aqui é a mansidão espiritual, uma postura de humildade e submissão a Deus. Nosso padrão de mansidão é Jesus, que apesar de não ser escravo, se submetia a seu pai. Essa mesma palavra grega, praus, aparece em Mateus 11, verso 29. Esses mansos, diz a palavra, herdarão a terra. Esse é o cumprimento total da promessa feita a Abraão, a quem Paulo, em Romanos 4,13, chama herdeiro do mundo. A justiça, verso 6, se refere aos que buscam a justiça de Deus. A justiça, integridade, justiça. Não aqueles que confiam em si mesmos, que recebem o que desejam. Os misericordiosos são aqueles que já necessitam da misericórdia de Deus, ou seja, todos nós, e agora estão aptos e devem exercê-la aos que dela necessitarem. Se eles forem misericordiosos como o Pai é conosco, receberão misericórdia semelhantemente. A promessa de misericórdia é recíproca, como aquelas destinadas aos que perdoam. Ou seja, o segredo do perdão está em perdoar. O segredo da misericórdia está em ser misericordioso. Isso é a chave de tudo. Você vai obter perdão se você perdoar. Você vai receber misericórdia se você for misericordioso. O segredo do perdão está no perdoar, pois somente seremos perdoados se perdoarmos. Já o segredo da misericórdia poderíamos dizer que está no ser misericordioso, pois só receberemos misericórdia se formos misericordiosos. Já os puros de coração, como as crianças, cuja malícia mora longe, estão aptos a verem a Deus, pois Deus está na pureza dos nossos atos, quando puros forem esses atos. Não que necessariamente o veremos em uma manifestação teofânica, antes o veremos de forma invisível, até mesmo num olhar inocente de um bebê que nem ainda sabe falar e que já sorri. Esse versículo dos pacificadores, o verso 9, fala da paz espiritual, não o cessar de mortes ou violência entre as nações ou contendas entre partidos. Embora o termo pacificadores seja comumente entendido como se referindo àqueles que ajudam os outros a encontrar a paz com Deus, ele também pode se referir àqueles que estabelecem a sua própria paz com Deus, como aquele que promove a paz com seu adversário, no verso 25.
O princípio também é encontrado nos versos 44 e 45, onde é dito aos filhos de Deus para fazerem paz com os seus inimigos, conforme 5, de 23 a 24. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que não abrem mão da sua fé e na justiça divina, mesmo sendo perseguidos porque creem, no fundo, que há um regente soberano que tudo vê, administra e no final exercerá sua autoridade para a prevalência da sua vontade, pois todos haveremos de ressuscitar conforme sua palavra e seu poder. Por fim, a bem-aventurança alcança aqueles que, por causa do nome de Jesus, haverão de suportar toda a contradição deste mundo, a ponto de serem caluniados, insultados, perseguidos, maltratados. Se não nos demovermos de nossa esperança certa na palavra de Deus, haveremos de ter grande galardão. É, portanto, um privilégio, uma honra, poder suportar afrontas por causa do nome de Jesus. Devemos, pois, nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque grande será a nossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de nós. O verso 13 nos compara com o sal e o 14 com a luz. Numa sociedade sem geladeira, o sal é primordialmente usado não como algo para dar sabor, mas como conservante. Os discípulos são chamados a impedir ou retardar a corrupção ou a queda no mundo. Os depósitos de sal ao longo do Mar Morto contêm não somente cloreto de sódio, mas também uma variedade de outros minerais. Ao longo dos anos, esse sal pode perder o sabor por causa das chuvas, chegando a um ponto em que não serve para nada mais a não ser para ser usado na construção de estradas. Também os discípulos são comparados à luz do mundo, a qual não pode ser escondida, mas ser posta sobre o velador, a fim de que todos vejam a nossa luz e por ela se guiem. Como já falamos, não temos luz própria, mas refletimos a luz do Senhor, como a lua que reflete a luz do sol e serve de referência e orientação. Ao ensinar e pregar, ministrando a lei do reino, Jesus afirma peremptoriamente que não viera para revogar a lei, os escritos e os profetas. Os corretivos dos versos 21 a 48 deveriam ser lidos à luz dessa observação inicial. Ao cumprir a lei, Jesus não alterou, mudou ou anulou os mandamentos anteriores. Ao contrário, no seu ensino ele afirmou a verdadeira intenção e o propósito deles, bem como os praticou em sua vida obediente. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Nenhum i, nenhum tio, literalmente chifre, uma pequena extensão em certas letras no alfabeto hebraico. Apesar de pequeno chifre, distingue algumas letras de outras e pode ser muito importante. Jamais eles passariam da lei sem se cumprir. Jesus definiu esses traços como mandamentos dos menores, verso 19. Até que tudo se cumpra, tudo estaria válido. Refere-se à totalidade da vontade de Deus, seu propósito para a renovação. Capítulo 6, verso 10. Percebe-se que Jesus não criticou os fariseus pelo seu radicalismo, mas pela maneira como eles o externavam. Ao dar ênfase à obediência externa, eles evitavam a real intenção da lei e então diminuíam as suas verdadeiras exigências. Os manuscritos do Mar Morto se referem aos fariseus como procuradores de coisas tranquilas, porque eles haviam acomodado e torcido a lei para que ela se encaixasse nas realidades da vida como eles a enxergavam. Nessa acomodação eliminou a percepção deles da necessidade da graça e da dependência de Deus. Nos versículos seguintes, Jesus restaurou o entendimento da verdadeira natureza da lei de Deus, ao exigir santidade total e radical. A nossa justiça deve ser maior do que a dos fariseus. Jesus requer uma obediência mais profunda e não uma desconsideração pelos mandamentos de Deus. Em seu estudo exegético, o teólogo alemão Gerhard von Groningen associa os mandamentos de Deus aos mandatos espiritual, social e cultural, dizendo que os primeiros 4 mandamentos se relacionam diretamente à comunhão, os de 5 a 7 aos social e os de 8 a 10 aos mandatos culturais. Assim divide os 10 mandamentos em 3 conjuntos. Quando Deus determinou criar a raça humana,
Ele estabeleceu alguns propósitos e parâmetros para um bom relacionamento entre criador e criatura. Esses propósitos e parâmetros são descritos pela Bíblia e por nossa teologia na forma de uma aliança. Deus fez uma aliança com a criatura e estabeleceu pelo menos 3 diferentes mandatos para a humanidade. Primeiro, mandato espiritual. É seu relacionamento com o Criador, de continuar a andar com Deus. Ela e o seu marido são proibidos, Eva, de comer do fruto da árvore. Gênesis 2, de 15 a 17. O mandato social, seu relacionamento em família, envolve a frutificação, multiplicação e povoamento da terra. Gênesis 1, 28. Finalmente, o terceiro, o mandato cultural. Seu relacionamento com a sociedade envolve atividades de reinar, dominar e aflorar todas as influências e potencialidades grandes e maravilhosas na terra, de acordo com as leis e modelos que Deus havia estabelecido. Gênesis 1, 28. Esse texto dos mandatos foi desenvolvido por Mauro Meister no site do Monergismo. Aqui nós adaptamos para nosso estudo. Aqui também, didaticamente, sem entrar em detalhes, aqui os 10 mandamentos poderiam ser divididos em 3 conjuntos. Os mandamentos de 1 a 4, que é o relacionamento vertical, é comunhão com Deus. Os mandamentos de 5 a 7, que vão falar do relacionamento horizontal, é o social. E os mandamentos de 8 a 10, o relacionamento circular, cultural. Semelhantemente, também poderíamos fazer uma associação dessas, feita por Groningen, como o Sermão do Monte, onde foram ministradas as bem-aventuranças de Cristo, pois Deus é um só e também é o mesmo. Isso faremos, quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa associação é muito interessante. Essa sentença, ouviste o que foi dito, ressalta que a afirmação a seguir não é o ensino da lei de Deus propriamente dita ou de suas promessas, mas o ensino da lei conforme interpretada pelos escribas e pelos fariseus. A lei era clara a respeito de não matar. E se matasse, estariam sujeitos a julgamentos. Mas Cristo vai além disso, a ponto de atingir o infinito. Aparentemente, as leis judaicas tinham sanções contra o insulto específico de raca. Mas Jesus demonstrou que a agressão verbal de qualquer tipo torna a pessoa sujeita à condenação eterna, correndo o risco de ir para o fogo do inferno. Inferno aqui se refere a Guiena, o vale de Inom, que era um depósito de lixo fora de Jerusalém, onde fogos queimavam constantemente para incinerar restos. O local também era conhecido como lugar de sacrifícios humanos com fogo durante os reinados de Acaz e de Manassés. Jeremias profetizou que ele seria chamado de o Vale da Matança, como um símbolo do julgamento temível de Deus. De acordo com o exposto, se alguém, pois, tinha apresentado sua oferta no altar, mas lembrou-se de que estava devendo, isto é, que seu irmão tem algo contra ele, imediatamente deve ele deixar ali sua oferta para primeiro se reconciliar com seu irmão. Se, pois, significa que os versos 23 a 24 são baseados na realidade de que Deus irá punir qualquer desatenção com relação às outras pessoas. É mister reconciliar-se enquanto ainda há tempo. Observe que o mandamento é dado não para quem cometeu o erro, mas para o acusado. Ele deveria ser prudente e entrar em acordo sem demora. A sabedoria do acordo entre as partes se aplica, acima de tudo, para o nosso relacionamento com Deus. Se a reconciliação com os outros seres humanos é importante, muito mais é a nossa reconciliação com Deus. Novamente, no verso 27, a mesma sentença que já falamos no verso 21. Os olhos e as mãos são as partes não vitais mais valiosas do corpo. A severidade do pedido ilustra a natureza radical da ética de Jesus e demonstra a nossa necessidade de cirurgias radicais. Obviamente, Jesus não estava apoiando a automutilação. Não são os olhos ou as mãos que causam luxúria, mas o coração e a mente. O que realmente precisamos é de uma cirurgia espiritual. Jesus continua a ensinar aos seus discípulos o verdadeiro sentido da lei, que, se observarmos, estão relacionados aos nossos relacionamentos com Deus, com o nosso próximo e com as coisas criadas por Deus. Isso nos faz reportarmos a Calvino, que afirma, junto com Abraham Kuyper, essa questão importante dos relacionamentos.
É interessante notarmos que Calvino dizia que há 3 questões básicas da vida que necessitam ser tratadas de imediato: como uma pessoa se relaciona com Deus, como uma pessoa se relaciona com as outras pessoas e como uma pessoa que se relaciona com Deus e com as outras pessoas se relaciona com o mundo criado por Deus. A forma como você se relaciona com Deus vai demandar na forma como você se relaciona com o seu próximo. Aquele que conhece Deus como Criador, que fez o outro à sua imagem e semelhança, quando ele vai tratar com o outro, não sei quem é esse outro, pode ser o inimigo, uma pessoa de partido diferente, uma pessoa de oposição, pode ser quem for, ele vai enxergar que aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança dele. E qualquer ofensa que ele fizer, seja verbal, física ou de qualquer outra natureza, contra aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele estava fazendo contra aquele que o criou, porque foi ele quem o criou. Então, nosso relacionamento com Deus vai mostrar como nos relacionamos entre nós mesmos. Quanto a esses relacionamentos, Abraham Kuyper, 1837-1920, faz a seguinte colocação em seu livro sobre o calvinismo. Resumo dos 3 primeiros relacionamentos. Assim é demonstrado que o calvinismo tem um ponto de partida claramente definido para as 3 relações fundamentais de toda a existência humana própria, a saber, nossa relação com Deus, com o homem e com o mundo. Para a nossa relação com Deus, uma comunhão imediata do homem com o Eterno, independentemente do sacerdote ou da igreja. Para a relação do homem com o homem, o reconhecimento do valor humano em cada pessoa, que é seu em virtude de sua criação conforme a semelhança de Deus, e, portanto, da igualdade de todos os homens diante de Deus e diante do seu magistrado. E para nosso relacionamento com o mundo, o reconhecimento que no mundo inteiro a maldição é restringida pela graça, que a vida do mundo deve ser honrada em sua independência e que devemos em cada campo descobrir os tesouros e desenvolver as potências ocultas por Deus na natureza e na vida humana. Isso justifica plenamente toda a declaração de que o calvinismo deve reconhecer as 3 condições acima mencionadas e, assim, está incontestavelmente autorizado a tomar sua posição ao lado do paganismo, do islamismo, do romanismo, do modernismo e a reivindicar para si a glória de possuir um princípio bem definido e um sistema de vida bem abrangente. Isso está no seu livro Calvinismo, de Abraham Kuyper. Os versos 31 e 32 falam da questão do divórcio, onde a mulher antes poderia ser repudiada, a bel prazer, mas agora em Cristo as coisas não são mais do mesmo jeito. Alguns têm entendido a prescrição de Jesus contra juramentos, verso 34, como sendo uma proibição universal. Mas o próprio Jesus submeteu a um juramento quando interrogado pelo sumo sacerdote. Capítulo 26, verso 63. E Paulo não estava pecando quando invocou Deus como sua testemunha em Romanos 1:9. O próprio Deus fez um juramento para que tenhamos mais confiança. Hebreus 6:17. Jesus tratou da questão de um casuísmo que requeria um juramento específico para tornar as palavras faladas obrigatórias. A implicação desse tipo de abordagem da verdade é que quando nós não falamos sobre juramento, não podemos ser confiáveis. Jesus disse que precisamos falar como se cada palavra que dissermos esteja sendo dita sob juramento. Isso sim é muito mais profundo do que o fato de tornar uma lei o jurar e o não jurar. Quanto aos versos 38 e 39, a intenção original de Êxodo 21, 24, Levíticos 24, 20, Deuteronômio 19, 21, era que a punição deveria ser equivalente e corresponder ao crime. Isso excluía sancionar uma vingança exagerada, como Lameque, que fez em Gênesis 4, 23 a 24, ou aplicar padrões diferentes a diferentes classes sociais. Jesus contradisse a interpretação incorreta que via no princípio uma autorização para vingança pessoal. O ferimento na face direita é ambíguo, tanto um insulto como uma injúria. Nesse contexto, não resistais. Aqui significa não procure indenização no tribunal. As palavras de Jesus podem refletir Isaías 50, verso 6. A possibilidade de um soldado romano coagir uma pessoa da comunidade a servir como guia era muito real. Verso 41. Mesmo quando formos compelidos por força a alguma coisa para alguém, não deveríamos resistir
ao serviço, mas demonstrar a nossa liberdade ao fazer voluntariamente mais do que nos foi ordenado. Essa afirmação de odiar o seu inimigo não aparece no Antigo Testamento, mas uma falsa conclusão nos ensinos escribas, que havia resultado do entendimento estreito de vizinho, como simplesmente amigo judeu. Jesus mostrou a verdadeira intenção de Levíticos 19:18. Estende-se também aos próprios inimigos. Compare com Lucas 10:29. Mateus 5, verso 1 começa dizendo assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Esse é o primeiro versículo do capítulo de número 5, que tem 48 versículos. E o verso 48 diz: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que está nos pedindo o Senhor? Para sermos perfeitos. Ele nos pede para sermos perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. O padrão que Deus pede ao seu povo não é nada menos do que o caráter perfeito do próprio Deus. Isso inclui muito mais do que simples justiça. A perfeição de Deus inclui o amor da benevolente graça, verso 45, embora a perfeição não seja possível nessa vida, ela é o objetivo dos que se tornam filhos do Pai, conforme Filipenses 3, 12 e 13. A conclusão dessa parte de seu sermão é de fato perfeita em todos os sentidos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 6. Veremos a segunda parte do Sermão do Monte. Ansiedade é uma péssima escolha e uma péssima amiga. Amanhã, capítulo 6 de Mateus. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para fazer acompanhamento diário. Todos os dias nós temos aqui uma palavra de Deus para a sua edificação. A palavra escrita, uma vez que o texto é longo e os capítulos têm muitas coisas a explicar, você vai encontrar no jamaisdesista.com.br. Entre lá. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. E nossa rádio, que todo dia nós temos programa com a Palavra de Deus, às 8h30, Momento Missionário, radio.ossemeadores.com. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. E como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos.